Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando o nosso podcast semanal, né, o nosso legado, onde a gente vai registrando a história do Grupo Águia Branca através das histórias das pessoas, né? O Grupo Águia Branca, que esse ano está fazendo de 77 anos, vem construindo uma jornada aí de muito trabalho, de muita construção, né, e vem contribuindo muito positivamente com a evolução da nossa sociedade e de nós, enquanto indivíduos, né? Fico muito feliz, né, de estar aqui, podendo participar desse trabalho, dessa evolução, dessa história. E hoje estamos com o nosso super convidado aqui, Kleber, né? Hoje trabalhando no nosso Lead Center, tem um desafio aí na mão, né, com muita gente aí organizando. A primeira entrada dos clientes aqui com a gente, né, Kleber? Mas primeiro, bom dia, Kleber. Dá um bom dia para o nosso time antes de a gente começar a fazer essas Bom, vou perguntas aí. fazer um pouquinho diferente que todo mundo tem feito, porque eu gosto da expressão, né? O verbo façamos um ótimo dia, façamos uma ótima tarde, façamos uma ótima noite, Marcelo. Porque o dia depende da gente, não é Exato. verdade? Então, satisfação enorme estar aqui, obrigado pelo convite, muito orgulho para mim participar desse programa. Que bom, Kleber. Foi legal que no Esquenta aqui, a gente batendo papo, você me contou das suas outras atividades, o trabalho de coach, esse desenvolvimento pessoal que você tem feito, né? Muito legal, um assunto muito intrigante aí que, pelo menos a mim, me motiva, me estimula muito. Meu também. Vamos falar daqui a pouco. Mas só para a gente se localizar, hoje você está trabalhando em que área, Kleber? Dá um overview para a gente, assim, qual tem sido a sua rotina, a sua missão aqui hoje? Sim, hoje eu sou gestor do BDC, né? O que é o BDC, né? Que é um departamento novo, muita gente ainda tem dúvidas. É o Business Development Center, ou seja, Centro de Desenvolvimento do Negócio. Hoje nós somos a central mais recente do grupo. Todas as centrais corporativas, né? Só relembrando quais são as centrais, a central de pós-vendas, central de vendas de faturamento, com a Rose, por exemplo, central de seminovos, com o Bruno Borgo, central de F&I, com a Marina, a central de inteligência de mercado e Customer Experience, ou seja, todos os setores corporativos da empresa. Nós temos, então, o BDC como o setor mais novo, tem 1 ano e 2 meses de existência, foi a fusão de alguns departamentos. Então, hoje nós somos 4 equipes dentro do BDC, a equipe de agendamento, a equipe de pesquisa, de satisfação, agendamento de pós-vendas, então, portanto, atende só pós-vendas, pesquisa que atende o grupo como um todo, vendas, pós-vendas, seminovos, Go Drive, etc. O Lead Center, que atua, então, na parte de vendas de veículos, e veículos novos e seminovos, Go Drive, Savana, VD, etc. E a parte de prospecção de vendas, que atende hoje principalmente a venda de veículos novos e de quebra, a gente também vende alguns seminovos e o que mais colocar para a gente entrar em contato com o cliente. Então é uma equipe gigante, nós somos a maior central, a mais recente, hoje somos mais de 130 pessoas, que a gente se reveza no espaço físico, né, que a gente tem aqui. Ontem eu estava brincando que só falta o regime da CLT 12 por 36, quem tem mais a gente tem todo lá dentro. Tem turno da manhã, turno da tarde, home office, híbrido, então a gente tem de tudo, só falta 12 por 36. Tem gente que fica de plantão também, né? Para responder. Nossos colaboradores que moram em outro estado, Marcelo, inclusive, que é, né, top performance, então que mostra realmente a força do home office, né? Isso é, assim, quando a pessoa tem realmente o perfil para trabalhar em home office, produz bem, quando não tem e reconhece, produz muito bem aqui, então a gente consegue identificar isso dentro da equipe, e hoje a gente sabe qual é o melhor lugar da pessoa. A gente tem que encaixar a caixinha correta aí para cada um. Se é em casa que produz bem, então vai ficar em casa. Se é na empresa, fica na empresa. E aí está tudo certo. O importante é entregar o resultado que a gente precisa. Rapaz, você me deixou um monte de perguntas aqui para fazer, mas vamos tentar manter a nossa trilha aqui, né? Porque realmente essa evolução do mercado, seja com o trabalho híbrido, né? Pessoas que ficam realmente fora, essas contratações fora da cidade que a gente está, que são coisas que têm sido novo para a gente. Essa gestão da pessoa de longe, tem gente que gere outra equipe sem nunca ter visto fisicamente a pessoa, só pelo online. Tem gente trabalhando em outro país. Né? Essa facilidade, essa possibilidade tem sido fantástico, né, Kleber? Tem sido bastante eficiente, recente com o uso de tecnologia. Né, Marcelo? Como muita gente, quando veio a pandemia, eu gerenciava equipes em 2 estados diferentes, e quando no primeiro momento eu vi a necessidade de juntar toda a equipe de vendas no vídeo, eu falei assim, uau,
Eu nunca fiz isso, né? E pessoas que trabalhavam na empresa ali há 10, 8 anos e dentro da mesma empresa de unidade de venda não se conheciam. Então, eu falo que essa tecnologia, rede social, WhatsApp, qualquer coisa que seja, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Porque une e aproxima as pessoas que estão distantes, mas ao mesmo tempo pode separar as pessoas que estão próximas. Esse é o grande desafio da tecnologia atual. Mas a gente brinca com isso, né? É divertido, chega a ser divertido quando você se sente bem fazendo o que faz, cara. Não, mas pois e isso tem muito a ver, né, Kleber, com esse espírito de aprendiz que a gente tem que ter, né? O que a gente estimula tanto que as pessoas tenham, né? A gente está sempre aprendendo, né? Sempre disposto a aprender, né? Esse ânimo de aprendiz, né? que eu escuto muito falar, que eu acredito muito, né? Porque veio uma tecnologia nova, dentro dessa tecnologia muda muito os nossos hábitos, muda a nossa forma de atuar. Então não adianta você querer trabalhar de uma forma com um momento novo. A gente tem que estar aprendendo, observando, né? E muita flexibilidade, muita observação, muita atenção, porque nem tudo você vai achar nos livros das escolas ou numa palestra qualquer. Tá? É na adaptação da vida que a gente vai podendo aprender, né, Kleber? Exatamente. Você colocou uma situação interessante, Marcelo. Eu recebi uma época, estava recebendo muito convite para dar palestras em faculdade. Eu lembro até hoje a minha segunda palestra, que era para falar sobre liderança e vendas. E você fala de comportamento humano. Eu lembro que no final, quando abri para perguntas, era uma palestra de umas 300 pessoas, e aí começaram a perguntar sobre psicologia. Eu falei, gente, olha, eu não sou psicólogo, eu sou engenheiro. E as pessoas começaram a dizer, como assim você é engenheiro? Eu estou trazendo aqui uma experiência com gestão de pessoas, que a gente acaba aprendendo na prática como as pessoas se comportam e como a gente tem que lidar. E aí, então, eu vou aproveitar a oportunidade de ressaltar aí o principal valor que o grupo tem. É isso? Mover o mundo com excelência e respeito às pessoas. E isso a gente consegue viver, consegue sentir isso aqui na prática, exercitar a cada dia. Como nós somos a maior central, a gente tem que realmente exercitar isso a todo momento. Nós somos mais de 130 pessoas com comportamentos diferentes, né, com situações diferentes, a gente precisa respeitar isso para poder produzir melhor. É verdade. Bom, você comentou das centrais, a gente tem outras centrais também que não estão aqui, né? Tem a central de administração, que fica um pouco mais corporativa, que é a André que toca, né, com o time dela. Na Vitória Dias a gente tem centrais também de compras de peças e tal, mas de fato você toca a mais recente central aí, e com o maior número de pessoas aí, que realmente é um grande desafio, uma grande vitória, né? Porque você trata num ponto, né, muito sensível, que você lida com o primeiro contato com o cliente, e pode ser também que seja o último contato. Né? Porque assim, quando você está ali lidando com um cliente que vem através de uma mídia que ele teve contato na internet, que é o lead center, ele viu um anúncio de um carro, ou anúncio de qualquer coisa, né? E aí ele faz uma mensagem para a gente, faz alguma interação, e você faz aquele primeiro contato. E essa primeira impressão é muito importante. Né? Extremamente importante. E aí, sabe, as pessoas terem essa sensibilidade de acolher uma pessoa que está do outro lado, de uma tecnologia que a gente não sabe, pode colocar em qualquer canto do mundo, igual a gente estava falando aqui agora, e fazê-la sentir próxima, ser acolhida aqui, por esse primeiro contato. Também tem um contato que você faz todo um trabalho de pegar os clientes que já passaram por aqui e fazer um resgate, trazer a pessoa para cá. Exatamente. E também o contato da pessoa que ela comprou alguma coisa, fez algum uso do nosso serviço, e ver o nível de satisfação dela. Né? E também prestar um serviço para aquela agente, né? Uma revisão do carro dela, esse tipo de serviço também. Então, assim, é um trabalho que tem que ter muito tato, né, Kleber? Tem que conseguir levar para pelo menos 130 pessoas esse espírito, dessa importância desse contato, que não é pelo fato de estar usando um outro meio que não é o contato visual, né? O mesmo carinho, a mesma atenção para que as pessoas se sintam acolhidas e respeitadas. Né? Exatamente. Quando a gente fala que nós estamos situados no meio do funil de vendas. Então, no meio do funil de vendas, o que tem que acontecer? Uma dinâmica. Né? Quando o cliente ele entra ali na borda do funil, quando a gente fala do processo de vendas, é capturado pela nossa inteligência de mercado, ele entra no nosso funil, a gente tem que tratar esse meio de funil exatamente com esse respeito, mais uma vez. Né? O que o cliente quer? Qual é a solução que eu vou propor para ele? Qual é a necessidade que ele tem?
a solução que a gente vai oferecer e, principalmente, o canal que ele está utilizando para poder conversar conosco. É o canal preferencial dele, ele quer que ligue, ele quer que mande mensagem pelo WhatsApp, é direct, é e-mail. Então, enfim, a gente tem que respeitar isso, porque a vida das pessoas hoje está cada vez mais dinâmica. Né? E por mais que, por um telefonema, às vezes a gente resolve mais rápido um assunto, mas a gente tem que esperar. Se o cliente fez um primeiro contato pelo WhatsApp, por exemplo, ou qualquer outro aplicativo de mensagem, e a gente responde, e ele só vai ter tempo de checar essa mensagem no dia seguinte, nós temos que esperar isso. Claro. Então, hoje a gente tem descoberto qual é a jornada ideal, qual é o tempo ideal para conversar com esse cliente. Não tem ideal, porque isso muda a todo instante. Então, tem cliente que você fecha com 2 dias, tem cliente que fecha com 7, com 10, e isso, o que fechou com 2, no próximo pode fechar com 10 e vice-versa. Então, a gente tem que respeitar essa dinâmica. E é sempre um desafio gostoso para a gente. A pergunta que a gente sempre fala é: qual é o perfil desse cliente? Qual é o tempo que ele precisa para poder se relacionar conosco? Né? E o relacionamento, o quanto extenso ele é, mais saudável ele é conosco. A gente percebe isso até na diferença de produtos que a gente tem. Isso vai fortalecendo os laços, né? Vai fortalecendo. E eu falo o seguinte: a gente tem que ser relevante na vida do cliente. Né? Nós não podemos ser mais um elemento ali que vai ficar atrapalhando. A gente tem que estar aqui e quando a gente interagir, a gente tem que ser um fator de soma. Sabe? Ou ajudando na escolha de um produto, sabe, na solução de um serviço de um carro que ele precisa fazer, ou nas interações diversas que tem para saber, às vezes ele vai expressar uma opinião dele que ele está feliz ou não ficou tão satisfeito assim com o serviço que a gente fez aqui. E como que a gente pode, em cada contato desse, ser relevante? Porque só assim faz sentido. Né? Porque se o nosso departamento que faz esse contato, né, com os nossos clientes não conseguir levar valor nessa relação, ele começa a ser aquelas ligações de alguns departamentos que a gente recebe de telemarketing, e a pessoa te oferecendo algum produto que você, só de ouvir a voz da pessoa, o barulho de fundo, você já quer desligar. E a gente quer ser acolhido, a gente não quer ser um intruso, né? E exclusivo, sentir-se único naquele atendimento. É uma preocupação que eu passo muito para a equipe, Marcelo. Olha, preste muita atenção no timbre de voz do cliente, né? Preste muita atenção realmente na vibração da voz dele, na tonalidade, para que a gente consiga capturar a característica que esse cliente tem, realmente qual é o perfil que esse cliente ele quer ser atendido. Ele é comunicador, ele é analítico, né? Ele é planejador, então a gente procura identificar o perfil rapidamente, a equipe toda é treinada e obviamente exercita isso a todo momento, cada cliente é uma situação e a cada momento ele expressa uma situação para poder tentar acolher de fato o cliente da melhor maneira possível e oferecer para ele a melhor solução que a gente tem. Muito legal. Olha, Kleber, é bastante motivante ver essa condução do departamento, né? A gente fica muito satisfeito de ver essa clareza na condução, né? Porque não é fácil esse primeiro contato, né? Tem até naquele livro Blink, né? Esse poder desse primeiro contato, esses poucos segundos que nós, seres humanos, temos que tomar decisão se aquilo vai nos afetar, se aquilo vai somar para a gente, ou se aquilo é um perigo para a gente. Então, você toma alguma decisão dali e acabou. Se a pessoa perceber que naquele primeiro contato ali vai ser uma encheção de saco, acabou. Fica muito difícil depois você reverter essa opinião. Então, você que nessa linha de frente, né, com esse contato com o cliente aí, levar essa boa impressão é um papel, é uma missão grandiosa aí para movermos o mundo com excelência, né? Como a gente está se falando de desafio, hoje se fala de atendimento automatizado, bot, etc., que a gente tem, alguns, e pretende investir, mas é sempre entendendo qual é a linha tênue, né? E a gente tem sido muito elogiado com relação a esse relacionamento à distância e bastante humanizado. Então, a gente quer implementar tecnologia, é uma das minhas responsabilidades, mas com este cuidado de o toque humanizado, em que momento o cliente realmente precisa que o processo seja automático, em que momento ele precisa ser humanizado. A gente quer respeitar esse momento do cliente. É mais um desafio que a gente tem. Eu acho que é muito legal, né? Igual tem a gente estava discutindo aí a jornada digital e física, né? Que a gente chama de digital. Eu acho que também vai ter essa jornada do contato, para ele ser digital ou pessoal. Né? Porque às vezes eu posso falar com a máquina, mas às vezes eu quero falar com a pessoa. Né? Às vezes conversávamos muito sobre isso aqui com o Google Drive. O cliente na rua, eventualmente, acontece alguma coisa com ele. Bateu o carro. E aí você pode ter uma central que vai atender, que a pessoa vai digitar lá um número, vai digitar alguma coisa lá, que vai avisar que bateu. Gente, nessa hora a pessoa quer ser acolhida.
né? Ela quer muito mais ser acolhida ali, ter alguém do outro lado que vai escutar, que vai entender a necessidade dela, do que uma solução tecnológica. Então, você não vai ter. Eu não vou falar que não vai ter, porque hoje em dia está muito danado, mas assim, acho muito difícil uma solução tecnológica ainda, no momento que a gente está, fazer esse papel de acolher a pessoa quando ela está com uma dor muito grande. Então, acho que ainda o ser humano é a melhor ferramenta que temos. Né? É verdade. Nós somos uma máquina de interação humana. Essa que é a verdade. A máquina mais perfeita. E assim, quantas interações a gente tem por mês? Só para trazer uma noção de grandeza, se a gente somar a quantidade de leads tratados, mais os contatos de agendamento, né, pesquisa... Eu nunca somei tudo, você fez uma pergunta interessante. Eu tenho um número estimado na minha cabeça. É mais de 30 mil por mês. Eu ia falar 20, então são 30. Porque entre os agendamentos de serviço, né, entre o tratamento dos leads, entre as pesquisas, né, e entre as buscas, né, que a gente faz de trazer o cliente para fazer contato, chegamos a isso. Mais de 30 mil seguramente. Seguramente. E eu acho muito legal, assim, às vezes a gente fala um número robusto como esse, um número grandioso como esse, mas eu gosto de falar de um contato. Tem que ter essa atenção que estávamos falando agora, né? Tem que ter esse carinho, tem que ter essa percepção. E aí vem da nossa capacidade de multiplicar isso por 30 mil. Exatamente. Né? Então, assim, não adianta você querer fazer os 30 mil se você não faz um bem feito. Né? Comento isso com você porque assim, a gente tem muitas ações repetitivas, né, pelo tamanho que a gente está, emitir nota, atender cliente. Né? Às vezes parece que vender um veículo é só mais um veículo. E não é o veículo. Para o cliente, aquela compra é uma compra única. Para o cliente trazer o carro aqui para fazer uma revisão é um momento que às vezes ele vai fazer uma vez por ano. Né? E ele tem uma necessidade que aquele carro esteja bem, porque quando ele estiver andando com a família dele, ele não quer que ele pare. Né? Principalmente em fora de horas, situação que pode levar risco à vida dele. Então, só dá para chegar num número grande desse se a gente fizer um bem feito. E aí depois pode fazer 2, pode fazer 3. Então, para cada esse tem que ser único. Né? Porque é o 100% dele. Que para a gente, talvez, esse nos 30 mil é 0, sei lá quantos por cento, mas para este cliente é o 100% dele. E assim a gente procura tratar o cliente, cuidar dele dessa forma. É muito bom. Legal, Kleber. Que belo setor que você está. Parabéns pela liderança que você está lá. Acho que é um desafio, uma aprendizagem. Né? Acho que está aí. Além de tecnologia, você tem pessoas, né? Com cada uma, como você falou, sendo única. Né? Como somos os 8 bilhões de pessoas, pelo menos aí, se não me falha a contagem. Como único, viu, Marcelo? A rotina que eu tenho, eu chego todos os dias, eu cumprimento um por um. Um por um. Nós temos 74 postos de trabalho no setor aqui fisicamente, o restante está no giro, home office, tudo, etc. Mas eu faço essa rotina de manhã e à tarde. E o dia que eu não faço, que às vezes acontece, chega em cima da hora, rotina, reunião, etc. O pessoal cobra, chefe, não passou aqui hoje, né? Bom dia, boa tarde e tal, mas... As pessoas querem atenção. As pessoas querem atenção. Eu gosto disso. Muito bom. Mas, Kleber, assim, parabéns pela liderança mais uma vez, do setor e tal. Eu queria que você trouxesse para a gente uma história sua, só uma breve história sua, né? De onde que você veio, como é que chegou até aqui, sua formação acadêmica, profissional. Você já me contou algumas coisas aqui, mas somos todos curiosos aqui. Vou tentar ser sucinto, a história é longa. Mas já tem meio século, né, de existência, né? Então, 50 anos, bem vividos, me sinto como 2 de 25, me sinto com plena energia. A história começou cedo, eu comecei a trabalhar oficialmente de carteira assinada com 16 para 17 anos, mas eu falo que eu comecei um pouco antes. Eu tinha amigos, eu ia tirar férias na casa de tios, etc. E aí os vizinhos, eu lembro de um amigo que a família dele tinha uma fábrica de temperos, não sei hoje como ainda tem muito tentando falar com ele. Mas eu ia para casa dele brincar, e aí o pai dele colocava a gente para trabalhar na fábrica de tempero. Então, ficava descascado. Então, assim, já me lembro que eu começava a trabalhar naquela época, ter uma certa responsabilidade. Né? Me lembro uma época que vendi salgado na rua, e essa parte eu lembro com muita clareza, assim, foi muito engraçado, porque eu fui vender o salgado e ele chamava recheados de ovos. E eu entendi errado da primeira vez, eu falava que eu estava vendendo ovos recheados. Ovo recheado. As pessoas estão vendendo ovo recheado, as pessoas por curiosidade, ovo recheado, como assim? Vou comprar esse ovo. Se é uma massa
tipo coxinha que tinha um ovo cozido dentro. Era isso. Então, no primeiro dia, no segundo dia, eu esvaziei o cesto, né? E vendia chup-chup, que eu não sei como é que chama, mas em São Paulo chama sacolé. Aqui é então, chup-chup. Ia para a porta das escolas vender. Geladinho, acho que é absurdo. Isso, então cheguei a vender. Mas por quê? Eu vim de família simples, né? E graças a Deus, meu pai e minha mãe nos deram aí, a gente nunca passou grandes necessidades, passou fome, mas vim de família simples, estudei em escola pública, e isso era só um exercício mesmo, assim, porque a vizinha falou assim, né, falou com minha mãe, seu filho tá ali, como se de bobeira, parece ser responsável, precisava vender, não quer? Não quer, né? Nós somos 3 irmãos, e cada irmão com um perfil diferente, eu sou do meio, mas minha mãe me falou, a vizinha, não, eu quero sim, deixa eu vender. Porque eu queria pegar dinheiro para quê? Comprar carrinho, eu tinha coleção de carrinho. Hot Wheels, sabia? Carrinho de ferro, né? Há 50 anos atrás, gostava de carro. Nossa. E aí a adolescência foi chegando, eu descobri um dom de desenhar, de pintar, um dom de arte. Cheguei a ganhar prêmio na escola, nas aulas de artes, e eu queria ser desenhista artístico e publicitário. Pronto, já tinha dado uma nisso da vida. Depois de ter passado, eu quero ser bombeiro, polícia, eu quero ser desenhista. E você queria, assim, de verdade, quando criança, você sonhava em ser o quê? Desenhista, artista. Quando eu descobri o dom, era isso que eu queria. Mas, sendo a família muito simples, meu pai é açougueiro, ele teve uns 3 açougues, minha mãe dona de casa. Teve um dado momento que meu pai ele tinha parado no açougue, foi trabalhar num grande supermercado, uma rede, e aí saiu, foi montar um outro açougue. Foi nessa época que ele tinha uns 15 para 16 anos. A situação estava apertada, porque meu pai rapou o tacho para investir nesse novo negócio. Então, eu e meu irmão, a gente chegou nessa idade já delicada para poder começar a estudar um pouco mais intenso, entrar para o mercado. Não, vocês têm que escolher uma profissão, vai para o Senai fazer um curso que vocês têm que resolver a vida. E o meu irmão escolheu elétrica, eu escolhi mecânica, porque eu já gostava de carrinho, tinha coleção de carrinho, agora carro, natural. Mas não pensava em ser mecânico. Eu falei, não, eu quero ser desenhista, mas vou aprender porque minha mãe mandou e um dia eu vou ter meu carro e eu não vai precisar de opinião de ninguém. Vai me levar para outros lugares que eu desenhar. Isso. E nessa época eu tinha acabado de fazer, na ocasião chamava primeiro grau, migrando para o segundo grau, e na escola que eu entrei ainda pública, era uma escola técnica, que tinha um curso de eletrônica e de mecânica. Escola técnica, estadual. Só isso onde que era? Que cidade que era isso? Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Você nasceu lá? Nascido e criado lá. E minha mãe morava perto, a casa do meu pai lá pertinho ainda. Então as 2 escolas lá próximas. E eu falei assim, eu já vou fazer o curso de mecânica, então eu vou fazer eletrônica em outra escola. Eu sempre tive essa coisa de variar o aprendizado, né? Então eu estudei um curso técnico de eletrônica, eu nunca exerci a profissão, mas o conhecimento me ajudou muito na área, e a mecânica de automóveis. A mecânica de automóveis eu me apaixonei, Marcelo. Me apaixonei e abandonei praticamente o dom do desenho. Formei em primeiro lugar no Senai. A escola, então, me deu meu primeiro emprego numa concessionária. Então, ou seja, tem 33 anos que eu só trabalhei, basicamente, em concessionária. Em volta de automóvel. Em volta de automóvel. Trabalhei, como em Belo Horizonte, né, tem uma montadora próxima, Fiat, eu trabalhei, meu intuito, então, era, poxa, quem sabe um dia eu trabalho na Fiat, trabalhei numa concessionária Fiat. O primeiro trabalho em concessionária foi Fiat? Meu primeiro trabalho foi Fiat, essa concessionária não existe mais. E você fazia o que lá? Eu entrei como ajudante mecânico. Legal. Limpar peça, carregar ferramentas, Lavava a peça o dia inteiro. E fui aprendendo, terminando de aprender, obviamente, né? Tive uma escalada relativamente rápida, então, ou seja, entrei com 16 para 17, aos 19 eu já era chefe de oficina, porque tinha acabado de passar no vestibular, porque eu queria ser o melhor técnico. E eu tinha um plano de um dia trabalhar na montadora. E aí eu fiz vestibular para engenharia. Eu falei assim, eu quero ser engenheiro. Para ser o melhor técnico eu preciso fazer engenharia. Fiz vestibular para engenharia. Não tinha na Universidade Federal, à noite, porque eu precisava trabalhar, obviamente. Né? Meu pai não tinha condição de bancar. E aí eu fiz na PUC mesmo, na Pontifícia Universidade Católica, particular. Mas assim, você não tem condição de pagar não, mas eu vou. Foi bela fé. A empresa deu uma contribuição inicial. E aí, com muita dificuldade, tinha mês que eu não conseguia pagar, porque não dava, e fui uma ajuda, outra ajuda. Né? Meu pai nunca pôde contribuir com a mensalidade, mas sempre ajudava ali do jeito que podia. Então, com muito esforço, eu fui tocando. Então, aos 19 anos de idade, eu tive a experiência de liderar uma equipe de 15 pessoas, e sempre estudava muito a parte técnica, e dominava bem a parte técnica, e conseguia levar.
Eu lembro que na ocasião, como cara de novo, né, senti carinho de novo, hoje nem tanto, mas eu tinha que deixar a barba crescer para poder parecer mais velho, para poder ganhar o respeito dos clientes. Passei por isso já. Ganhar o respeito dos clientes. Esse nível E dentro dessa escalada que foi fantástica, fui migrando de marcas e passando por alguns grandes grupos, ganhando experiência. Aos 26 anos, eu tive a primeira oportunidade de trabalhar como gestor pleno, mas eu tinha uma bagagem técnica muito grande, uma experiência com equipes, mas liderava muito pelo exemplo. Na primeira oportunidade como gestor, como gerente pós-vendas, eu vi que me faltava um pouco mais da parte comercial. E aí, depois de algumas dificuldades, de passar por algumas dificuldades comerciais, até mesmo de gestão, eu preciso fazer um curso na área comercial, preciso aprender um pouco mais disso. Fiz o meu primeiro MBA em Gestão Estratégica de Marketing, um curso em que eu me apaixonei. Logo depois dessa formação, eu dei algumas consultorias em planejamento estratégico, né? Dei palestras sobre atendimento, técnicas de vendas, desenvolvi treinamentos de vendas, fui convidado para poder fazer algumas palestras em faculdade, desenvolver essa metodologia, e eu fui crescendo. Chegou um ponto que eu descobri que a máquina carro, né, porque eu engenheiro, tinha sido mecânico, botava a mão na massa, que é um assunto que eu gosto até hoje, mas eu descobri que o comportamento humano era muito melhor do que o comportamento mecânico. Porque a matéria que mais me chamou a atenção no curso de marketing foi psicologia do consumo. E o que foi o que me chamava a atenção? Foi como é que eu entendo a cabeça do ser humano no momento de compra. E eu fiquei vislumbrado com aquilo, eu falei assim, puxa vida, se eu realmente pudesse, eu faria um curso de psicologia, porque eu comecei a me apaixonar pelo comportamento humano e eu vi que era uma máquina muito melhor do que a máquina automóvel. Muito melhor. E pela experiência de conviver com pessoas, de prestar mais atenção tecnicamente do que do comportamento das pessoas, eu senti necessidade de começar a estudar mais. Estudar mais. Não tive a oportunidade de fazer o curso de psicologia ainda, talvez eu não tive ideia, não tenho essa vontade plena, mas comecei a me enveredar pela área de desenvolvimento humano. Comecei a fazer algumas formações de coaching, para poder entender um pouco mais sobre esse desenvolvimento, porque eu sempre fui líder de equipes desde os 19 anos, então pessoas foram passando, a gente foi galgando, foi atingindo resultados. E nesse meio termo aí, eu sempre quero mais, né? Viciado em informação. Então, é um assunto que hoje eu não paro de estudar. Marketing e desenvolvimento humano. Então, eu sempre alterno ali de fazer um curso paralelo entre desenvolvimento humano, na área de coaching, fiz várias formações, dessas formações acabou virando um outro MBA em gestão empresarial e coaching, né? Porque, afinal de contas, a empresa existe em função de pessoas, os resultados existem em função de pessoas, e eu, até hoje, acabo me aprofundando cada vez mais em como atingir o melhor resultado através das pessoas. Como não bastasse, né, acabou virando o segundo MBA em gestão empresarial e coaching. Eu falei, eu preciso continuar estudando mais. Então eu já sabia como que uma máquina funciona do ponto de vista da engenharia, entendi um pouco mais da parte comercial, a parte de gestão técnica, a parte empresarial, finanças e etc. O comportamento humano, a forma que a mente funciona, fiz muitos cursos agregados em torno disso, mas faltava um ponto que ainda me incomodava. Eu entendia isoladamente o funcionamento das pessoas, mas ainda tinha um conflito. Por que existe conflito entre as pessoas? Então, nasceu aí no ano passado a vontade de fazer um curso de gestão sistêmica, onde eu estudo a relação entre as pessoas, a dinâmica relacional. As interações, né? E é fantástico. É como que a gente consegue linkar em todas essas teorias e começar realmente a ter resultados diferenciados. Né? E acho muito legal, né, que você traz coisas assim muito antagônicas, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem na engenharia, que é uma ciência exata, né, a gente tem no comportamento humano, que é uma coisa inexata, né? Assim, por mais que você acredita que você vai fazer A e a pessoa vai responder B, e a pessoa pode responder 3. Nem letra ela pode responder uma outra coisa completamente diferente. E essa que é muito antagônico, né? Assim, a exata da mecânica, a exata da engenharia, com essa coisa do comportamento, né? Isso me intriga muito, né? Assim, eu acho que nesse antagonismo, Kleber, surge muita coisa legal, né? Eu acho que a grande fonte da criatividade vem nessa troca, né? Nasce muita coisa daí. Essa diversidade é que nos inspira, né? Quando a gente fala em diversidade, quando a gente fala hoje de diversidade na equipe, por exemplo, é essa
é a multiexistência, vamos falar assim, de ideias diferentes, é que move o mundo. Se você só estuda a mesma coisa, ou se você só tem pessoas que pensam da mesma forma, você não sai do lugar. A gente precisa de uma provocação, de pensamentos diferentes que nos façam sair do lugar. Então tem uma frase que eu gosto muito, uma vez dado o primeiro passo, não estamos mais no mesmo lugar. Só que uma caminhada é feita de vários passos, e em algum lugar nós temos que chegar, num lugar diferente do que nós estamos. E que, de preferência, sejam com pessoas. E esse é o fator crucial da vida. A companhia de pessoas que nos façam mover de maneira que a gente tenha uma gratidão imensa para poder chegar no final. Quando a gente fala que o importante é a jornada. E assim, o quanto que a gente aprende nessa jornada, porque para a gente dar os passos, para a gente se mover, tem atrito. Porque se não tivesse atrito, a gente ficava no mesmo lugar. Exatamente. Né? Às vezes a gente reclama tanto do atrito, mas o quão importante ele é. Porque se não tivesse o atrito, e eu estou falando do atrito físico, da engenharia, que é o seu pé no chão, se o seu pé escorrega, você vai ficar no lugar. Você só vai andar se o seu pé tiver um grau de aderência ali e te levar para frente. Exatamente. E a mesma coisa nós, enquanto comportamento, enquanto pessoas. Né? A gente só caminha em cima desse crescimento, desse contato com as pessoas, que gera atrito. Agora, se é um atrito que é um atrito fluido, se é um atrito um pouco que vai arranhar um pouco mais, que é a grande questão, né? Aí entra todo esse conhecimento que você tem, né? O atrito saudável, né? Eu falo que se todo mundo tivesse o conhecimento, entre as mínimo conhecimento de comportamento, de como ela é, o primeiro passo é de dentro para fora. Se você sabe como você funciona, você vai aprender a respeitar como as pessoas funcionam. E se cada um respeitar como o outro funciona, vai ter um atrito, entre aspas, saudável. Né? Porque essas diferenças é que vão realmente... Conheça a ti mesmo, né? Conheça a ti mesmo. Pelas obras te conhecerei. A gente tem muitos recados por aí nessa jornada para nos ajudar, né? Poxa, que legal. E como é que você chegou até aqui, Kleber? Faltou isso na nossa história. Marcelo, eu estou no grupo há 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses, comecei em Belo Horizonte. Você começou em qual filial lá? Na Pampulha. Na Pampulha, já tinha um namoro aí, já tinha um tempinho que a gente conversava, né, com a equipe aí de fazendas para vir, e chegamos a estreitar bastante aí ao longo de, sei lá, acho que eram uns 4, 5 anos que a gente já namorava, para poder entrar no grupo. Que legal. E a conversa, assim, acho que foi questão de oportunidade, né? Eu falo que eu gosto muito de falar sobre as leis naturais da Índia. Então, o que acontece tem que acontecer, a pessoa passa pela vida da gente a pessoa certa, tudo que inicia no tempo certo, finaliza no tempo certo. Então, acho que eu vim para o grupo na hora certa. Na hora certa. Né? Foi um namoro, mas foi na hora certa que a gente estava aqui. Então, mas você entra e começa a trabalhar lá, em Belo Horizonte, Belo Horizonte, gerente de pós-vendas. Até então era a maior unidade do grupo, né? Até a aquisição aí da rede de Brasília. Meu apartamento lá 3 quarteirões da loja, então assim, foi uma qualidade de vida que eu não tinha experimentado, né? Conforto muito bom, né? Conforto muito grande. Eu comentei com alguém esses dias, eu tinha 4 minutos entre ligar o meu carro na garagem e desligar dentro da empresa, mas eu costumo dizer que zona de conforto não é o meu lugar. Então, era bom, mas era ruim. Era bom, mas era ruim. E aí, num dado momento, fui convidado para vir para Vitória, né, onde realmente a gente respira aqui o ar realmente cultural do grupo, então gratificante, fez agora exatamente 1 ano que eu estou aqui. Que legal. Estou gostando muito, porque aqui a terra aqui é 50% de mineiro, né, Marcelo? Falando de Vitória, tem mineiro. Assim como eu sou terrano, a gente vem, olha a praia, gosta e fica. Então, estou muito feliz aqui, podendo aí contribuir com o grupo, né, aprendendo bastante com esse crescimento e desenvolvendo esse trabalho aí que a gente acha que não pode parar. Eu uso uma expressão embaixo da minha equipe, hashtag começou não para mais. Então, zona de conforto não é o meu lugar, e eu provei isso agora, que eu estava na minha maior zona de conforto em Belo Horizonte, fui chamado para Vitória, mais uma distância. Na minha jornada também, já morei no Rio de Janeiro, 1 ano, em 2015. 2019 para 2020, morei em Salvador, né, isso por outros grupos, Salvador e Belém. Cheguei a tocar operações completas de outras marcas, então também uma experiência fantástica que eu tive, mas sempre em concessionárias, sempre focado em venda de automóveis, pós-vendas e toda a sistemática de F&A, de agregados, etc. E sem atrito não tem movimento, né? Não tem movimento. Temos que andar, temos que ir para frente, hashtag começou, não pode parar, né? Começou e não para mais, né? Vamos em frente. Mas que legal, Kleber. Essa jornada sua é assim, muito legal, né? Assim, e percebi que assim, desde os seus 19 anos, você é muito novo, já trabalhando liderando algum time, né?
E como é que você faz para você motivar essas pessoas para estudar, passar essa energia, além desse exemplo que você dá muito grande esse aprendizado continuado, né? Long life learning aí, estudando continuamente. Como é que você faz para você estimular as pessoas a se desenvolverem? Marcelo, eu procuro sempre interagir com cada um da equipe, tá? Eu sempre mais próximo de conhecer. E eu procuro a pergunta que eu faço internamente, e às vezes até diretamente para a pessoa, quando eu não consigo a resposta, mas eu pergunto sempre para mim, quando eu interajo com alguém: o que te move? O que eu posso fazer para extrair o melhor de você? Eu tenho uma missão de vida escrita, certo? Ela está escrita, né? Que me faz levantar da cama todo dia de manhã é impactar as pessoas de maneira positiva. Se eu levanto de manhã da minha cama e faço o que eu tenho que fazer em casa, e aí, desde a minha primeira interação, porteiro, cumprimentar as pessoas ali, até o final do meu dia, que eu vou deitar na cama, eu faço sempre ali uma anamnese do dia. Quantas pessoas eu consegui impactar hoje? Quantas pessoas eu realmente consegui motivar? Né? Que seja uma. Mas essa uma com um bom dia, que para mim é coisa tão natural, para essa pessoa pode ter sido assim, poxa, a salvação do dia, nossa, alguém me viu. Né? Então a gente não pode desperdiçar o momento de interagir com alguma outra pessoa. Pode passar desapercebido com alguma coisa, de repente está preocupado com alguma coisa, passa perto de alguém, não consegue conectar ali, mas toda oportunidade ela tem que ser aproveitada. Então, fora o exemplo que você colocou muito bem, eu procuro dar o exemplo, mas eu procuro sempre me aproximar de uma pessoa e entender o que motiva essa pessoa. Se eu vejo que ela não é tão motivada, que ela não está caminhando, não está no nosso ritmo, peraí, deixa eu ver como é que eu posso fazer para tirar essa pessoa do lugar. E isso é o que eu falo muito na equipe. Eu não quero que você fique comigo aqui muito tempo. A empresa é grande, tem espaço para você crescer. Então eu quero contribuir com o seu crescimento. Legal, muito bom, muito bom. E de fato tem impactado positivamente diversas pessoas, né? Porque senão você não estava evoluindo tanto aí. Dentro aí desses exemplos, eu gosto de falar de tudo, né? Meu lifestyle, eu não vivo só para trabalhar, a gente vive, né? Então, até trabalha durante a vida. Até trabalha, né? E trabalho, quando a gente fala, com formalidade, porque eu falo que eu já deixei de trabalhar há muito tempo. Eu não gosto tanto do que eu faço para ter diversão. Dentre elas, eu procuro, obviamente, fazer atividades diferentes, prática de esporte, a gente anda de bicicleta, faz musculação, dança, né? Sou dançarino de salão há mais de 10 anos, pedalo há quase 20. Então, eu procuro estar fazendo outras atividades aí, sociais e múltiplas, aqui frequentando a praia, né? E faz amigos, então... quanto mais diferente seja o ambiente, maior a oportunidade de você conectar com pessoas. Eu gosto muito disso. Vivendo, né, Kleber? E assim, as pessoas falam, separar a vida profissional da pessoal e tal. E é uma vida só. É uma vida só. É uma vida só. Eu também não gosto desse discurso, Marcelo. Nós somos uma pessoa só. Obviamente, nós somos personagens em dado momento, mas o ator é isso. Em cada ambiente necessita de um comportamento, de uma atitude. De uma veste. Eu gosto de falar muito. Eu também estudo teologia por conta própria, então, por referência, eu gosto muito de algumas histórias. A Bíblia fala muito de ambiente, fala muito de veste, fala muito de comportamento, então, eu uso muito esses ensinamentos também. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Muito legal, Kleber. Nós também valorizamos muito a questão de inovação, de estar procurando sempre nos movimentar. Porque se a gente pega a história do grupo, ontem mesmo a gente estava com um grupo de amigos, uma outra marca que a gente representa, e a gente estava fazendo ali uma recepção para clientes. E aí no meio do bate-papo lá, eu estava apresentando a empresa e teve uma pessoa que falou assim, me fala um pouquinho do GoDrive e tal, não sei o quê. Eu falei, olha, eu comecei para falar do GoDrive. Eu falei, o Grupo Águia Branca, que há 77 anos vem inovando, né, também trouxe mais uma opção para o mercado e tal, não sei o quê. Então, assim, a gente tem uma história de inovação muito grande. O grupo tem uma história de inovação e a gente inova todo dia, né? Seja juntando os setores, conectando todo mundo ali, aproveitando a ideia de um com o outro. Às vezes desenvolvendo sistemas, às vezes mudando só o jeito de trabalhar, só a forma de preencher um papel, a gente vem sempre inovando. Como é que você faz para você estimular o seu time para inovar lá? E se você tem alguma inovação que você pode dar uma dica para a gente aqui? Marcelo, eu penso que a inovação, ao contrário do que muita gente idealiza, e a gente está transformando a empresa dentro desses conceitos, né? A inovação não tem muito a ver com criatividade, né? É diferente. A inovação ela é proposta de solução para problemas que a gente tem. Então, eu uso algumas técnicas de inovação. Eu falo que meu modelo de gestão com pessoas, etc., é gestão para resultados. Então, qual é o resultado esperado? Você aplica ali um PDCA, uma metodologia ágil, qualquer ferramenta específica. Ou seja, na análise de oportunidades, quais são as soluções? Então, dentro dessas soluções,
Algumas delas, né, ou várias delas, são inovação. Então, eu procuro provocar a equipe exatamente, vamos pensar em coisa diferente, fora da caixa, vamos pensar em alguma coisa que realmente alguém já fez. Isso, para mim, é inovação. Então, eu tenho provocado muita equipe, eu me provoco bastante. Eu falo que o meu perfil natural não é criativo. A minha criatividade ela é exercitada. Então, e aparece algumas situações que até eu, às vezes, digo, nossa, que legal. Nunca achei que eu poderia pensar dessa forma. Né? Então, a gente fica se desafiando o tempo todo. Então, dentro dos processos de inovação, o que eu procuro muito colocar é exatamente a parte do comportamento humano. Como que o seu cérebro funciona? Como é que pode funcionar o processo dentro disso? Então, é desafiar a gente a todo instante. Dentro das atividades que eu faço, no esporte, como que eu faço para poder chegar na performance que eu quero? Então, por isso que eu sou uma pessoa muito voltada para treinamento, né? Porque a gente, quando é atleta, se eu não conseguir... Eu sou atleta de endurance, então às vezes pedalo 100, 110, 120 quilômetros em finais de semana. Domingo, por exemplo, mas se eu não treinar durante a semana, eu não vou conseguir chegar naquele resultado. Então, qual é a inovação que eu trago no meu trabalho? Se eu não treinar, se eu não cumprir essas etapas aqui, eu não vou conseguir chegar no resultado final. Se a gente tem um determinado projeto, um determinado programa, eu paro e penso, o que pode fazer aqui de diferente? Tem uma empresa que faz igual? Tem um departamento que faz alguma coisa diferente? Na minha vida, quando a gente participa na equipe, o que você faz diferente da sua vida? O ambiente que você frequenta tem uma coisa legal que possa funcionar? A loja que você compra, o café que você toma, né? O ambiente de dança, por exemplo, às vezes já tive soluções assim de dança. Nossa, que legal, vamos conduzir isso dessa forma, porque na dança eu conduzo dessa forma, e aí flui. Né? Vamos fazer um treinamento assim, porque eu já treinei assim, musculação, poxa, funcionou. Então, com essa ideia aqui, a gente ganha essa musculatura nesse projeto. Exato. Né? Isso é muito legal, essa conexão entre o que acontece com a vida e aquilo que você pode conectar aquilo com uma solução que você precisa para melhorar alguma coisa. E você tem algum processo que te ocorre na cabeça assim, que você pode citar para a gente um exemplo de melhoria? Nós temos hoje vários processos implementados, mas eu falo muito de essa mescla do atendimento com tecnologia com o atendimento humano. Então, parece muito clichê falar que a gente tem falado isso a todo tempo, mas exatamente isso. Eu falo para a turma, olha, você gostaria de ser atendido por uma máquina fria, por um robô? Hoje, praticamente não gostaria. Então, qual é a pitada humana que a gente tem colocado? Então, a gente tem sempre falado desse quesito. Não é uma ferramenta específica, mas ele é um modelo de atendimento. Eu considero uma inovação, embora muita gente esteja buscando isso, mas é um modelo de atendimento. A gente sempre reflete. Quando você vai num hotel, num restaurante, como que você é atendido? Como é que as pessoas atendem? Então, vamos replicar aqui no nosso momento, né? Vamos usar as palavras certas, porque sempre por favor, um muito obrigado no final gera toda uma diferença. Então, a inovação, ela está na simplicidade, Marcelo. Aquela história, o menos é mais. Às vezes a gente fica pensando em coisas mirabolantes e eu sou uma pessoa que eu penso sempre no básico. Se você está diante de um problema muito grave, que você fala assim, não sei o que fazer, volta para o básico. Volta para o básico e a solução vai nascer ali. É um simples e básico. E voltar para o simples e básico também é inovação. A gente fica preocupado com tecnologia, chat, GPT, isso e aquilo. E o básico. Vamos voltar para o básico. Então, inclusive... Observa a natureza. A resposta está ali. Inclusive, é uma modalidade da dança. No início, quando eu comecei a aprender a dançar, a gente está aprendendo a dançar, eu quero aprender passo, eu quero fazer um negócio bonito, etc. Mas aí a situação evolui, quando você chega no nível de maturidade da dança, você quer voltar a fazer passo básico, que é muito melhor. A dança fica mais bonita no passo básico quando você encaixa o seu corpo dentro da música. As soluções vêm do básico, e a gente esquece do básico. Ritmo, né? Flexibilidade para entrar no ritmo, né? Porque o ritmo da vida existe, e a gente tem que ter a flexibilidade para encaixar nele de uma forma simples, básica. E com pessoas. Sempre. Que legal, Kleber. Que bacana. Kleber, assim, no seu dia a dia ali, qual que é o seu maior desafio ali, Kleber? Mover as pessoas no caminho certo. Porque, como seres humanos, nós temos essas diversidades. Né? Então, fazer com que as pessoas enquadrem os seus valores e os seus princípios com os valores e princípios da empresa. Aí é o match perfeito. Aí o resultado vem. Não tem jeito. E muitas das vezes isso não acontece de maneira natural, porque nós somos pessoas com problemas reais. E esses problemas reais, às vezes, nos deixam a mente mais turva, né? Então,
eu procuro realmente resgatar as pessoas dentro desse império. Então, a gente acaba se envolvendo, tem colaboradores que a gente tem um pouco mais de proximidade, se permitem, né? A gente tem mais intimidade, e dentro daquilo que a gente já comentou, a gente é uma pessoa só, então é importante. A pessoa, eu gosto muito quando um colaborador que chega pedindo ajuda, até às vezes até com um problema pessoal. Olha, o que você acha? Eu tenho um problema assim, você está em casa, o que você acha que eu posso fazer? Poxa, para mim é uma grande honra a pessoa permitir com que você entre na vida pessoal dela e possa dar uma dica, um ensinamento, uma experiência, né? Isso é muito gratificante. E isso as pessoas acham que não é trabalho, né? É impressionante isso. Não, ele me dá até em outras coisas que não tem nada a ver com o trabalho. Não, é a vida. É a vida, não tem essa separação. É claro que a gente não vai entrar onde que não é chamado, né? A gente não entra onde que não tem uma porta aberta. Senão a gente fica inconveniente. Mas se a pessoa te dá uma abertura para você poder sugerir uma rotina nova, uma abordagem nova de alguma coisa, e te dá essa abertura também, para você fazer algum comentário que ela está tendo nas relações pessoas dela, eu acho que isso constrói uma relação de confiança, uma cumplicidade grande. Porque ela confia na empresa, porque a gente como líder, a gente representa a empresa. Então é muito legal essa interação. E aí a pessoa consegue realmente se dedicar dando o seu melhor, que a empresa precisa e a equipe precisa. E nesse movimento, vamos crescendo enquanto pessoa e a empresa vai se desenvolvendo, né? Eu tenho dito isso, só tem um jeito da empresa crescer, é as pessoas crescerem individualmente. E com atitudes como essa que você comentou, de estar sempre estudando, de estar sempre observando as coisas, de ser um ser humano melhor. Isso tem feito bastante diferença em nossa trajetória. E o maior aprendizado é o dia a dia. Para mim, eu falo que é um laboratório, a minha vida é um laboratório, porque eu me vejo, tem gente que não sabe, o Kleber é acadêmico e o Kleber é prático, é teórico, eu venho do chão, eu procuro usar de tudo. Eu aprendi hoje, eu tenho que aplicar hoje mesmo. Tudo que eu aprendo, onde é que eu aplico? Onde é que eu aplico, vamos ser prático, e aí eu vou estudando, eu vou aplicando, e não posso ser... Esse incômodo de aprendiz, igual a gente comentou no começo aqui. É muito legal, bacana, Kleber. E você comentou que você já tem até não foi propósito de vida, não foi propósito de vida que você falou que você quer impactar positivamente as pessoas, a sua missão. E o nosso programa trata do nosso legado, né? Dessa jornada nossa que a gente tem feito, dessa construção nesse mundo aí. E qual que é o seu legado, Kleber? Marcelo, dentro dessa minha experiência de conduzir pessoas, eu falo que, por uma ordem cronológica, né? Assim, eu gosto muito de falar de princípios e valores do desenvolvimento humano, mas minha missão já está clara. O propósito ele te encontra, eu gosto disso. E como legado pleno, ele vai aparecer em função desse propósito. Mas hoje eu já posso falar que eu tenho alguns legados, tem algumas pessoas que já trabalharam comigo que hoje têm uma posição boa no mercado, são empreendedores, são diretores de empresa. Então eu falo que quando eu olho para trás, imediatamente as interações que eu já tive, né, as oportunidades que eu tive de agregar conhecimento, eu olho para trás, puxa vida, já consigo ver um legado. Né? Essa missão sua aplicada, né? Essas pessoas que conseguir impactar a vida dessa pessoa, né? E reconhecimentos de vez em quando tem, recebo mensagem, nossa, sabe aquela situação que você me orientou? Olha que o resultado apareceu. Então assim, são micro resultados, mas que para mim são grandes legados e que são aprendizados, porque opa, funcionou, então, deu certo, posso dar essa outra dica de novo, posso trabalhar dessa forma. Essas pequenas vitórias, né, Cleber? Como que são importantes, inclusive reconhecê-las. Porque às vezes a gente faz tanta coisa e as vitórias vêm acontecendo. E hoje de manhã eu estava escutando uma pessoa falando assim, olha, você tem vitórias ou aprendizado. Você não tem derrota. Né? Ou é vitória ou é aprendizado. Porque você tentou, cara. Sabe? É difícil você ver um ser humano, né, que acorda de manhã e fala assim, não, vou fazer isso aqui para me sacanear, né, para não me permitir que eu cresça. Ele faz com uma boa intenção, ele tem a boa intenção dele, né, daquilo ser bom, só que às vezes não é, às vezes aquilo é danoso para os outros, né? Mas a gente tem essa centelha dentro da gente, né, essa força. Eu falo muito com as lideranças que trabalham comigo, me traz algum problema, eu digo, tá bom, vamos pensar na solução. Ok, a solução é essa, então foco na solução, esquece esse problema, beleza, e eu acabei cá, qual o aprendizado disso? Então tá bom, aprendemos, não vamos, né? E assim, a minha dinâmica para a turma ela é muito rápida mesmo, é muito lissada. Top. Assim, papo super gostoso, a gente poderia ficar batendo, fala que é uma conversa que tem que puxar um vinho aqui, esticar uma conversa de um fim de tarde gostoso aqui, muito legal. Mas eu sempre, assim,
reconhecer, né, o trabalho que você tem feito, tem sido muito bom. Quero te parabenizar, aproveitar o espaço aqui para te parabenizar pelo trabalho aí, pela liderança do time, pelas conquistas, pelos indicadores que têm acontecido. A gente não é tão próximo assim no dia a dia, mas eu recebo as notícias, recebo os indicadores aí, não é fácil. Você está há pouco tempo na empresa, porque 1 ano e 7 meses não é tanto tempo assim, mas tem impactado positivamente, né, o nosso dia a dia, né? Tem feito uma jornada super legal, fez essa movimentação de carreira importante para a gente, né? Acho que e tem sido assertivo. Muito bom, parabéns. Obrigado. Legal. E assim, eu sempre peço uma dica de um livro, um filme, um conselho. O que você pode deixar para a gente? Posso deixar muito simples. Eu poderia falar aqui que é o maior best-seller do mundo. É um livro que eu mais aprecio, que é a Bíblia. Eu falei assim, Kleber, clichê, ninguém vai ler a Bíblia aqui. Eu já li umas 3 vezes. Diversos já citaram esse livro aqui. Por exemplo, que não é à toa. Para facilitar a vida de muitos, né, eu vou deixar um livro dentro da Bíblia, que é um conjunto de livros. Leia pelo menos o livro de Gênesis. É um livro extenso, mas um livro muito gostoso de ler quando você lê sem religiosidade. Eu leio, hoje eu não tenho um foco religioso na Bíblia. É o livro de histórias. E Gênesis, por exemplo, tem ficção. Tem maior ficção do que você lê, Marcelo, alguns versos no início do Gênesis falam assim, e Deus disse, haja luz. Isso é ficção, né? Ficção científica. E hoje tem um artigo que eu li há pouco tempo, onde já estão provando que a criação do universo veio de uma onda sonora. Já conseguiram chegar a essa conclusão, que o início de tudo se deu através de uma onda sonora. Aí quando você vai buscar na Bíblia, você mas o que Deus disse mesmo? Haja luz, começou a haja luz, né? De uma grande explosão que se fala do Big Bang, né? Não deixa de ser uma haja luz e uma coisa que foi escrita há tanto tempo que hoje a ciência vem querer provar, né? Tem romance, a Bíblia tem história do herói, aventura, maior jornada do herói do que a José do Egito, por exemplo. José do Egito, ele está na Gênesis? Ou ele está no Êxodo? Gênesis, a partir do capítulo 36, até o final. E a partir do final da história dele, nasce a história de Israel. É muito legal. É fantástica a história. Maravilhoso. Então, assim, transformadora, né? História de guerra. Transformadora, Tem traição, tem conquista, tem vitória, tem superação. Tem milagre, tem milagre. Tem gestão, né, na hora de gerir ali, na interpretação de sonho do gestão, né? Foi o primeiro da aula de gestão. Então, sobre gerir os recursos, né? Guardou os recursos para depois Salomão gerenciar. Finanças, de provérbios todo, etc. Tem choro, né? Lá nos cânticos, nos salmos, tem aflições, né? Como diz o Salomão, não tereis aflições. Os maiores profetas que também tiveram aflição, choraram na alma. Legal, que bom. Kleber, muito obrigado pelas dicas, por esse espaço que você abriu na sua agenda aí para a gente bater esse papo aqui. E mais uma vez te agradecer a sua disponibilidade de estar conosco, essa generosidade de abrir a sua história, a sua vida aí conosco aí. Eu que agradeço o convite. Tá? Deixar as considerações finais para você fazer. Eu sempre à disposição, estou aqui para contribuir cada vez mais com as pessoas e consequentemente, com a empresa. Estou sempre à disposição. Muito obrigado, Marcelo. Valeu, Kleber. Obrigado. É um prazer estar contigo aqui. É uma honra. Igualmente. É isso, pessoal. Estamos concluindo o nosso podcast semanal. Essa semana, batendo esse super papo com o Kleber aqui, essa aula, né? A gente aprende muito com o Kleber, com o bate-papo. Que jornada, né? Que nos serve para nos motivar, para nos levar além, né? Como ele fala, né? Impactando positivamente a vida das pessoas. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais. Vamos juntos aí. Um abraço.